Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é mal e sofrimento. O que a Bíblia diz sobre isso? A origem e o motivo do mal e do sofrimento são dois dos temas mais discutidos dentro do cristianismo. E o questionamento que algumas pessoas fazem é: como um Deus bom e onipotente pode permitir o mal? Ou ele quer permitir e por isso não seria bom, ou ele não pode impedir e por isso não seria onipotente. Algo de certa forma surpreendente é que os servos de Deus neste mundo passam por muitos sofrimentos. O normal seria esperar o contrário. Entretanto, se fosse assim, se os servos de Deus fossem livrados de qualquer sofrimento, então muitas pessoas serviriam a Deus por interesse egoísta ou mesmo se sentiriam obrigadas a isso. O fato é que muitas pessoas servem a Deus a despeito do sofrimento e outras se aproximam ainda mais do Senhor quando estão sofrendo. Entretanto, muitas pessoas justificam a sua falta de fé pelas tragédias e injustiças que existem no mundo. Então esse é o tema do vídeo de hoje, o que a Bíblia diz sobre mal e sofrimento. Se você já gostou desse tema, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá! Bom, antes de começar, para entender o que a Bíblia diz sobre o assunto, precisamos compreender a diferença entre mal e sofrimento. Mal moral seria tudo aquilo que vai contra a santidade e o caráter de Deus. É o que nós chamamos de pecado. Já o sofrimento é um mal físico ou psicológico. Com isso em mente, podemos observar que a Bíblia diz que Deus é perfeito em bondade e santidade e nele não há nenhum mal. É isso que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: "E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas." Esse antagonismo que a Bíblia às vezes apresenta entre luz e trevas, ele serve para contrastar a santidade de Deus com o pecado. Então, segundo esse texto, podemos concluir que em Deus não há nenhum mal. Deus é bom, Deus não muda, Deus não peca. E podemos ter confiança e esperança. Podemos ter certeza, por exemplo, de que Deus não vai fazer nunca nenhum mal contra nós por prazer. Então, se Deus é bom e Deus criou todas as coisas, qual é a origem do mal? De onde ele vem? Vem da desobediência e rebeldia contra Deus. Em primeiro lugar, nós vemos que o diabo, que foi criado como um anjo, se rebelou contra Deus e se corrompeu. Ali está a origem do mal e do pecado. É isso que nós vemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: "Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio." Segundo o que nós compreendemos da Bíblia, Deus criou os anjos para obedecê-lo voluntariamente. Entretanto, alguns desses anjos se rebelaram contra Deus. Dentre esses, o principal, que é o diabo, ele agora tem como missão corromper a criação de Deus. Nesta tarefa, uma das coisas que ele fez foi tentar o primeiro casal para que pecasse contra o Senhor. O primeiro casal, sendo tentado pelo diabo, desobedeceu a Deus. Assim, a raça humana também se corrompeu. Foi desta maneira que o mal moral entrou no mundo. E a partir deste momento, o ser humano sempre se inclina para o mal. Por causa do pecado, nossa consciência moral, dada por Deus, foi de certa forma corrompida. Por isso, embora a gente ainda guarde, em parte, o nosso senso de justiça, normalmente nós nos inclinamos ou desejamos fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20, que diz assim: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim." Podemos concluir então que o mal moral seria um abuso da liberdade por parte do ser humano. O mal seria então uma corrupção do bem. Mas com a entrada do mal moral nesse mundo, entrou também o sofrimento. É isso que está descrito lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, quando diz assim: "E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó
tornarás. Quando Deus usa a expressão com dor comerás todos os dias da sua vida, está indicando ali que a consequência do mal moral é o mal físico ou psicológico, ou seja, o sofrimento na nossa vida. Em primeiro lugar, nós seres humanos passamos a fazer escolhas ou ter atitudes que causam sofrimento para nós ou para outros. Roubo, mentira, egoísmo, violência, vícios são apenas alguns exemplos desse tipo de atitude que causa sofrimento generalizado na humanidade. Além disso, a expressão de Deus, maldita é a terra por causa de ti, mostra que por causa do pecado, a natureza também se corrompeu. É por isso que neste mundo existem doenças, existem vírus, bactérias que causam doenças em nós, existe câncer. É por isso que neste mundo pessoas nascem com alguma deficiência física. É por isso que neste mundo o nosso corpo se desgasta e também a morte é causa de muito sofrimento. O texto diz também que há um desequilíbrio nas plantas e nos animais, quando ele diz que espinhos e ervas daninhas também nasceriam. Além disso, o trabalho se tornou algo sofrido, algo penoso para nós. Por isso o texto diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas o que eu queria que você observasse é se o sofrimento que você ou algumas pessoas próximas a você estão passando não são resultado das suas decisões ou ações. Você é livre para escolher o que você vai fazer, mas não é livre para escolher as consequências. Mas uma verdade muito clara na Bíblia é de que o sofrimento só ocorre nesse mundo porque Deus permite, e Deus tem propósitos para isso. É isso que nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 6 e 7, onde está escrito assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O contexto dessa passagem aqui é Deus dizendo que iria dar poder a Ciro, rei da Pérsia, para vencer várias nações e depois libertar o povo de Israel. Este mal que Ciro iria levar a outros povos através da guerra, ele seria permissão de Deus. Mas embora a gente veja que Deus permita aos malfeitores cumprirem seu propósito para promoverem castigo ou justiça, isso não significa que Deus aprove as suas más ações. Trata-se de um mal físico permitido por Deus com um propósito. Isso não significa que Deus promove o mal moral. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do povo de Israel, quando algumas vezes Deus permitiu que eles fossem vencidos numa guerra como forma de castigá-los pela sua desobediência. Além disso, nós sabemos que Deus pode permitir algum sofrimento para nós como forma de disciplina, para nos chamar a atenção de algum caminho errado que estamos vivendo e mudar de atitude. Por isso, uma coisa que devemos fazer quando estivermos no meio do sofrimento é buscar a Deus em oração e através da leitura da palavra, para tentar aprender com aquela situação e ver se precisamos mudar alguma coisa em nossa vida. Mas a verdade que nos conforta é que não vem sobre nós nenhum mal sem que Deus permita. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte ou a nossa vida não está nas mãos de outras pessoas. Se Deus está permitindo algum mal na nossa vida, Ele tem algum propósito com isso. E sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia também deixa claro que o sofrimento nem sempre é resultado do pecado. É isso que a gente vê lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, quando diz assim: porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. A experiência de Jó mostra que muitas vezes o inocente sofre, e essas provações vêm para promover maturidade espiritual ou emocional. Nós sabemos que o sofrimento pode nos aproximar de Deus. Aliás, muitas pessoas não vão a Deus pelo amor, mas às vezes vão pela dor. Além disso, sabemos que o sofrimento nos torna mais sensíveis aos sofrimentos de outras pessoas, muda a nossa perspectiva de como nós encaramos o mundo. É por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência,
e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Vemos também o propósito de Deus no sofrimento do inocente na passagem em que Jesus cura um cego de nascença em João capítulo 9, quando seus discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? A resposta de Jesus está registrada no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3, em que está escrito assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Muitas vezes nós vemos como pessoas, no meio do sofrimento, glorificam a Deus através da sua vida ou mesmo ajudam pessoas que estão sofrendo. E assim, a obra de Deus é realizada no meio do sofrimento. Mas a verdade que a Bíblia deixa clara é de que nem sempre vamos compreender as causas e os propósitos do sofrimento. Na experiência de Jó, por exemplo, nós vemos que ao final do livro ele não conseguiu compreender por que sofreu. Entretanto, percebeu que naquela experiência ele conheceu mais a Deus e se aproximou mais do Senhor. Por isso, a nossa principal atitude diante do sofrimento não deve ser tentar encontrar respostas, mas confiar em Deus. É isso que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca nos iludiu quanto a isso. Ele sempre deixou claro que este mundo é corrompido e por isso nós vamos sofrer. Se você está passando algum sofrimento, algum tipo de violência ou algum tipo de abuso, você deve buscar os meios deste mundo e as autoridades deste mundo para poder fazer cessar o seu sofrimento. Entretanto, independente de qual seja o seu sofrimento, confie em Deus. A cruz é a resposta final de Deus para o problema do mal e do sofrimento. Se Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar a vida eterna, certamente Ele vai cuidar de nós em todas as situações e nunca vai nos desamparar. É por isso que o salmista diz lá no Salmo 22, versículo 24, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Tenha certeza de que Deus não é insensível ao seu sofrimento. Clame a Deus com fé e com confiança de que Ele te ouve. E saiba que muitas vezes Deus já te livrou de muitos sofrimentos e você nem mesmo ficou sabendo disso. A cruz também nos mostra que devemos encarar o problema do mal e do sofrimento na perspectiva da eternidade. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, em que está escrito assim: porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está dizendo é que os sofrimentos que nós passamos neste mundo, eles não se comparam com a alegria da vida eterna. Mesmo que alguém sofra muitos anos, ou mesmo a vida inteira, isso não significa nada diante da eternidade. E isso porque, na consumação dos séculos, tanto o mal físico como o mal moral serão abolidos para sempre. E isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, que diz assim: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que Deus está dizendo é que quando nós estivermos desfrutando da sua gloriosa presença no céu, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem fome, nem violência, nem acidentes, nem doenças, nem morte. É por isso que nós podemos ter certeza de que todo sofrimento é passageiro, mas o consolo e a alegria com o Senhor são eternos. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima!